Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Paulo vai sempre exortando Timóteo a ser firme, a ser um divulgador do Evangelho, a ser aquele que desse suporte para o prosseguimento dos ensinamentos do Cristo. E ele trata Timóteo como um filho. Orientando-o, apesar da distância, ele procurava mantê-lo informado, mantê-lo atento a pequenos detalhes e principalmente vigilante com aqueles que o cercavam. E, portanto, ele pede para passar o ensinamento a homens fiéis que sejam idôneos, para que eles também possam ensinar os outros. A quem você confia a palavra de Deus? Não dê pérolas aos porcos. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E aqui Paulo coloca Timóteo como um soldado que vai para uma grande guerra. E essa guerra não tem uma espada. Aliás, tem uma grande espada, mas uma espada de luz que nos separa ao meio. O antigo homem e o novo homem. Com isso, precisamos aprender a seguir esses ensinamentos, seguir essas reflexões e caminharmos com segurança em direção ao Evangelho do Cristo, em direção ao Evangelho de amor. E se ali estamos militando, temos que militar com toda a força, com toda a disposição. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Lógico que Paulo está falando das conquistas da vida externa, das conquistas das vidas espirituais. Ali estava Timóteo trabalhando arduamente para a execução dos fatos, para que tudo acontecesse, para que tudo caminhasse segundo os princípios divinos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho. Pelo que sofro, trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E por que ele pede que Tiago mantenha sempre o sentido do entendimento que o Senhor lhe dará? Porque passaria por muitas situações. E Jesus, que era da descendência de Davi, que mesmo sendo mostrado como filho de Deus, foi perseguido, maltratado, até ser torturado e crucificado. Mas ele dá a vida, transubstancializa seu corpo e aparece a seus diletos discípulos. E ali os ajuda na estruturação do cristianismo nascente. E com isso, Paulo, ao encontrar com Jesus nessa estrada de Damasco, segue firme, convicto, apesar das prisões, de ser tratado como malfeitor, mas as palavras de Deus não estão presas. Mesmo na prisão, elas quebram cadeias, abrem portas, esclarecem corações e dão liberdade a muitos. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aqui Paulo fala que ele vai sofrer as consequências, vai passar por vários sofrimentos, na tentativa de salvar a muitos, daqueles que são escolhidos, daqueles que vão procurar o Evangelho do Cristo para lenificar seus corações, ou seja, para reduzir as suas dores emocionais, mentais ou morais. Por isso, ele dedica-se a trabalhar com Jesus pela glória da vida eterna, não pela glória dos homens. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o renegarmos, também ele nos renegará. São 3 etapas da fala de Paulo que nós temos que prestar bem atenção. Se estivermos sofrendo com Jesus, nós reinaremos com ele. Se nós morrermos por ele,
realmente nós vamos viver por Ele e com Ele. Mas também, se o negarmos, seremos negados por Ele. É importante nós entendermos que em cada etapa da vida de Paulo, ele luta com certas forças para alcançar a sua sublimação, para alcançar a sua purificação. Imagine nas etapas finais da sua vida, quão grande era esse magnetismo desse homem. Esse homem espetacular, que esclareceu almas, que esclareceu corações, que libertou-nos da escuridão do pecado, do erro, do engano, das maledicências. Porque sem Paulo, dificilmente teríamos alguém com tanta capacidade, tão bem preparado para divulgar o Evangelho. E como ele mesmo diz, ele foi preparado pelos séculos, e naquele momento que ele encontra com Jesus, é a centelha que desperta-lhe no coração para as grandes realizações do Espírito, que a partir dali ele iria executar. Assim, é o trabalho que todos nós temos que procurar fazer intimamente para nos fortalecer, para nos procurarmos e nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Jesus está sempre sendo fiel a todos nós. Ele nunca vai se negar. Vai estar sempre amando a todos nós, nos concedendo novas oportunidades, mas as oportunidades sobre novos prismas, sobre novas condições, sobre novas situações. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Não adianta discutir. Temos que buscar o que está escrito, ler e interpretar. Se as interpretações são diferentes, não vamos discutir. Cada um tem que chegar a um fórum íntimo de compreensão. Logicamente, sempre tem alguém mais experiente para nos dar um parecer diferente, para nos dar um esclarecimento daquela situação. Portanto, nada de contenda. Se diverge no entendimento, procurem outros mais experientes, mais sábios para nos trazer a informação. Porque discussão vai criar muito mais dúvida e conflito nos ouvintes do que esclarecimento. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É este o compromisso que cada um de nós temos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, falar sempre a verdade, trabalhar com a verdade, procurar exalar a verdade, é um ponto culminante para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores, por trabalharmos sempre na edificação do bem em nossos corações. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Não vale a pena ficar discutindo coisas sem sentidos. Futebol, capítulos de novela e tantas outras coisas. Devemos procurar conversar de uma forma elevada, de uma forma que nos eduque, de uma forma que transformemos nossos sentimentos. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Coitado desses dois, sendo citado aqui por Paulo, na Bíblia, como um mau exemplo para a humanidade. Como um mau exemplo a ser seguido perante a igreja. Terão que trabalhar muito para se redimir. Porque aqui, o Paulo mesmo coloca que eles foram motivo de desvio de muitos, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Ainda bem que foi só de alguns, não foi de muitos. Mas o compromisso deles, frente à própria consciência, ficou então marcado, ficou então com aquela mácula de serem pessoas que ajudaram alguns a se desviarem do caminho, ao passo que todos deveriam unir força para estarem presentes ao longo da caminhada. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo,
aparte-se da iniquidade. Isso é importante para nós. O Senhor reconhece a todos nós. E a partir do momento que queremos usar o nome de Cristo, o nome de Jesus, mantenhamos firme a nossa identidade ética e moral. Todos nós precisamos aprender a nos melhorar. Aprender a colocar em prática os ensinamentos do amor. Aprender a trabalhar intimamente pelo bem que devemos fazer, que devemos colocar em nossa caminhada. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. E a questão, podemos entender, o vaso de ouro e de prata, aqueles que são reservados, por exemplo, para guardar o óleo, para guardar os alimentos, quanto mais essencial o alimento, mais valioso aquele vaso, aquele pote. E o de barro e o de pau, guarda-se outras coisas. E como naquele tempo não tinha banheiro, normalmente tinha-se vasos simples, mais baratos, que eram usados para as necessidades fisiológicas, principalmente à noite. Fazia-se ali dentro e depois, durante o dia, jogava fora. Isso deve ser bem entendido por todos nós, bem compreendido, porque toda casa tem o lado bom, tem o lado ruim. E quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro do seu templo religioso? De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Para todo aquilo que é útil, que é bom, para os trabalhos edificantes ao longo da sua encarnação e das próximas que virão. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Esse conselho de Paulo é muito importante. Timóteo era jovem, e ele pede para que ele fugisse dos desejos da mocidade. Procurar valorizar a justiça, a fé, a caridade, a paz, e conviver com pessoas que têm o coração puro e sabem evocar o Senhor e têm o hábito de invocar o Senhor. E diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Muitas das vezes Jesus andava com pessoas difíceis, mas ele ia com o magnetismo de transformar. Paulo sempre traz para nós as informações e os conselhos para não andarmos com pessoas que têm um mau hábito, que têm atitudes e ações incompatíveis com uma vida cristã. Então todos nós temos que procurar seguir, todos nós temos que procurar nos educar, todos nós temos que procurar tomar ações que edifiquem em nós o amor, a paz e a fraternidade. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E quantas pessoas têm o dom de provocar uma discussão? Quantas pessoas vêm com ideias totalmente tortas, totalmente torpes e desproporcionais para aquilo que nós precisamos fazer, para aquilo que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ser manso para com todos, ser apto para ensinar e também saber sofrer. Porque nem sempre vamos poder abrir o bocão e sair falando, esclarecendo, porque aqueles corações não estão apropriados, não estão preparados para ouvirem, para sentirem, para entenderem. Então nós sofremos com aquela ignorância alheia e vamos seguir o nosso caminho, buscando a nossa redenção. Instruindo com mansidão os que resistem. A ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós temos esse compromisso. Todos nós devemos procurar agir segundo a vontade do Pai, segundo os desejos do Senhor. Cada um de nós temos que nosso trabalho a cumprir, nossa função a fazer. Respeitemos-nos todos. Muitas das vezes vamos ter pontos de vista diferentes que não vale a pena discutir. Mas a essência deve ser praticada. A compreensão, a caridade e o respeito.
E quanto mais ajudarmos aqueles que sofrem, mais nós estaremos trabalhando e construindo um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais feliz. Aprendamos, pois, a sermos construtores e edificadores de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais feliz, servindo ao Senhor. Que a paz do Divino Mestre e as bênçãos do amor estejam sempre nos envolvendo, iluminando nossos caminhos e derramando sobre nossos corações o bálsamo que nos edifica e que nos fortalece. Somos todos aprendizes do Evangelho, caminhando com as nossas inseguranças, com as nossas dúvidas, mas buscando sermos melhores, buscando sermos aqueles que edificam o bem, o amor e a caridade ao longo de nossas vidas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações.